Oi pessoal, sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Inscrevam-se no canal, isso vai me ajudar bastante. A aula de hoje é sobre a hidrografia brasileira. O Brasil é um dos países do mundo onde tem a maior quantidade de água doce. A base da nossa hidrografia são os rios. Nós temos uma grande quantidade de rios, de grandes extensões e muito caudalosos, quer dizer, com muita água. Também nós temos, claro, temos uma grande quantidade de lagos, mas o número de lagos comparado com a nossa base hidrográfica, que são os rios, é bem menor. Nós temos também aquíferos subterrâneos, o Guarani, que é um dos maiores aquíferos subterrâneos do mundo, e outros aquíferos subterrâneos menores. Mas, falando da nossa base hidrográfica, que são os rios, esses rios estão divididos em 12 grandes bacias hidrográficas. Não quer dizer que não tenham bacias hidrográficas pequenas, mas vamos falar daquelas que são grandes e se destacam mais. Primeiro, o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica também é chamada de bacia de drenagem. Rios nascem em planaltos, montanhas e etc. E ele acaba escoando, indo para as partes mais baixas e acaba abastecendo um outro rio, um rio pequeno, na nascente, um córrego, um riachinho, acaba desaguando num micro-rio, num rio pequeno, um rio médio, acaba desembocando num rio grande e acaba indo para o rio principal. Esse rio principal acaba desembocando no mar. Isso chama-se drenagem exorreica, só para salientar para vocês, destacar para vocês esse nome. Drenagem exorreica, tá pessoal? Mas o Brasil possui, como eu já falei para vocês, uma grande quantidade de bacias de drenagem. Eu vou pegar e mostrar para vocês o desenho de uma bacia de drenagem ou bacia hidrográfica, tá, gente? Então, nós temos o rio principal e os rios afluentes, subafluentes, rios menores acabam desembocando, né, vindo de longe e acabam desembocando neles, os afluentes acabam chegando no rio principal e esse rio principal vai em direção do mar. Isso é uma bacia hidrográfica. Tranquilo? Também ela é abastecida por chuva. Tem rios que nascem em montanhas, onde tem neve, no caso do rio Amazonas, lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. Como eu disse, outros rios vão desaguando nesse rio, acaba abastecendo esse rio principal com muita quantidade de água, vindo de vários lugares, às vezes, como eu falei, de milhares de quilômetros, né, gente? Então, a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia do rio Amazonas, é a bacia amazônica, bacia hidrográfica amazônica. A bacia hidrográfica amazônica, ela é internacional, ela está em vários países, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Tem rios afluentes do rio Amazonas, subafluentes, que vêm das Guianas, da Venezuela, do Peru, da Colômbia, da Bolívia, né? Então acaba desaguando no rio Amazonas. Dentro do Brasil, a bacia hidrográfica amazônica tem 3.870.000 quilômetros quadrados dentro do Brasil. Ela compreende outros países do mundo, tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Outros países da América do Sul, quer dizer, tem 7 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo toda a extensão da nossa bacia hidrográfica amazônica. E dentro do Brasil, a parte da bacia hidrográfica amazônica é 3.870.000 quilômetros quadrados. A maior bacia hidrográfica totalmente nacional é a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, que tem 767.059 quilômetros quadrados. É a maior bacia hidrográfica totalmente nacional.
ou a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Tá? Porque a primeira é a bacia hidrográfica amazônica, é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo também. Podemos falar das 12 bacias hidrográficas, mas aí vai ficar muito extenso. Tem o texto que tem destacando todas. Tem bacia hidrográfica no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste. Vamos destacar as bacias hidrográficas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Como eu falei, nós temos bacias hidrográficas às vezes pequenas, micro bacias hidrográficas. Mas nós vamos falar então das grandes. Então estamos falando das grandes, vamos falar das duas grandes do Rio Grande do Sul, que tem aqui no nosso estado, que é a Bacia Hidrográfica Atlântico Sul. Tem 185.856 km². Essa bacia hidrográfica compreende o parte do estado de São Paulo, estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos outra bacia hidrográfica importante aqui no sul, na região sul, que é a bacia hidrográfica do Uruguai, que tem 174.612 km². Essas bacias hidrográficas espalhadas pelo Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, por todo o Brasil, todo o território nacional, elas são muito importantes. Elas abastecem as cidades com água potável. Essa água, obviamente, é beneficiada, né? Filtrada, preparada para o consumo humano, e abastece também a agricultura, a natureza. Ela também é importante para a regulagem das chuvas, né, gente? As chuvas também é bem importante, a bacia hidrográfica. As bacias hidrográficas também fornecem essa água para chuvas, dificultando a seca no Brasil. O Brasil tem períodos de seca, nós temos regiões, que nós vamos falar do clima, regiões que nós temos seca, mas a maior parte do território nacional é bem abastecida com água, né, gente? A maior parte, nós temos a região do sertão do Nordeste, que nós vamos falar mais à frente, que sofre problema com a seca. Mas boa parte do Nordeste tem água, não é só, o Nordeste não é somente sertão. Nós vamos ver isso aí nas próximas aulas. Eu só quero salientar isso. Então, nós temos um grande problema no Brasil, que está acontecendo atualmente, que com relação à água potável. Existe uma grande preocupação com a poluição que está acontecendo nos rios. A poluição de defensivos agrícolas, agrotóxicos, que são jogados na lavoura, acabam poluindo os rios e o solo também, nós já falamos isso. E também os dejetos que saem das casas, do esgoto cloacal. Muitas vezes tem alguns bairros, alguns condomínios que têm o beneficiamento desse esgoto. Beneficia antes, tem uma tubulação que vai para uma central, esse esgoto é beneficiado e ele vai puro, mais limpo para os rios. E o esgoto pluvial também ele acaba tendo dejetos e produtos químicos no asfalto, nas calçadas, que acabam também indo para os rios. Mas nós temos bairros clandestinos, bairros que não têm esse beneficiamento do esgoto cloacal, que é o esgoto que sai das residências, acaba poluindo os rios. Há indústrias clandestinas que também não beneficiam a água que é utilizada na indústria, acaba indo esses produtos químicos para os rios. Então existem esses grandes problemas que nós estamos tendo com a relação à nossa água. Nós podemos ter uma dificuldade de água potável no futuro, né, gente? De captação de água potável no futuro. Lembrando também que há também dejetos, acidentes, essas barragens de mineração que ocorreram aí, que ocorreram aí no Brasil, que também poluem bastante os rios. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que preservar os nossos rios, a qualidade da água dos nossos rios, para nós termos água potável, porque a água é muito importante para o ser humano e também a maior parte da água potável é utilizada na agricultura. Tu não vai utilizar água poluída para a agricultura, né, gente? Para a produção de alimentos, para a pecuária também, para os animais beberem. Então é muito importante nós preservarmos os nossos rios, a nossa água potável. Tá, gente? É um recadinho que eu estou dando para vocês. Até a próxima aula.